Oi, pessoal, tá no ar mais um episódio da segunda temporada do LilithCast, Papo de Mulher Inteligente e Madura. Um videocast apresentado pelas jornalistas Flávia Delgado e Lisley Carrillo toda semana aqui no YouTube e também no Spotify. Agora realiza a cena. Você é criança, é Natal e você descobre que tem uma doença que não tem cura. Uma condição que atinge cerca de 17 milhões de pessoas no Brasil, que vai te acompanhar para o resto da vida, que precisa ser monitorada, tratada e que vai ter desdobramentos e consequências na vida adulta, pelo resto da vida, aliás. Então, você tem duas escolhas: se vitimizar, se conformar com essa sentença, entre aspas, ou aprender a viver com ela, a lidar de maneira mais leve, dentro do possível, é claro, e a conscientizar outras pessoas sobre isso. E a nossa convidada de hoje, gente, escolheu o segundo caminho. E olha só, ela é um sucesso, viu? Quase 12 mil seguidores só no Instagram. Ela é Heloísa Malieri, que é graduada em Relações Públicas e Direito e é a mente por trás do perfil Elo e Beth, que comunica, educa, explica e fomenta reflexões sobre convivência com a diabetes. Muito prazer, Heloísa. Seja bem-vinda, Elo. Que prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Estou me sentindo hoje o máximo aqui. Mas você é o máximo mesmo. Conta pra gente, Elo, como surgiu a ideia de transformar diabetes, na sua vida, como é que diabetes virou a Beth, que divide esse perfil com você? Na verdade, isso é um pouco recente. Foi um pouquinho antes da pandemia, em 2018. Eu tenho uma grande amiga que também é jornalista e a gente, nessas conversas de café, ela falou: Elô, você fala da diabetes como se fosse uma pessoa dentro de você. Uma pessoa dentro de mim? Como assim? Puxa, você precisava contar um pouco dessa tua história com essa sua doença crônica. Afinal de contas, é muita gente que vive, que convive com isso. Você não pensa em fazer alguma coisa? Na época que a gente conversava, era blog. Aí depois, não é um blog. Hoje você tem que ter uma página no Instagram. E a coisa começou e um dia eu estava tentando encaixar as ideias na minha cabeça, ela me ligou e falou: tive um insight, é Elo e Beth. E aí surgiu o nome Elo e Beth. E então a Dona Beth começou a tomar corpo a partir daí. Já existia, mas acho que ela conseguiu de uma forma muito legal externar, né? Trazer isso como uma figura. E o nome pegou tanto que muita gente não me chama de Elo. Você que é a Beth? Eu falo: então, eu sou Elo. Mas e quem é a Beth? Tem uma outra pessoa? Não. Sou eu, é a diabetes, Elo e Beth juntas e misturadas. É o que a gente tá falando nos bastidores, é tipo Sandy Júnior, né? É isso, mas só que numa pessoa só. Quando eu entro, mas cadê a Beth? Não, a Beth tá aqui. Beth sou eu. Sou eu. Então começou foi uma brincadeira, mas que deu muito certo e acho que trouxe tudo aquilo que eu imaginei ser para as pessoas, que eu não tive na minha infância. Porque o diagnóstico veio aos 11 anos de idade, no dia do Natal. E eu lembro que era uma fase muito diferente. Então, nós íamos, eu e meus pais, para o médico, nós sentávamos na sala de espera e as famílias não se olhavam para não ter que conversar sobre a doença. Tabu? Isso é tabu, e tem um tabu até hoje. Muita gente não gosta de falar. Então, se assumir diabético é um estigma pesado. As pessoas confundem, é uma doença, mas nem por isso eu sou doente. Eu posso ter fases doentes, mas eu tenho uma doença, uma condição. E eu tenho que aprender a conviver. Então é óbvio, Elo, você sempre teve essa relação plena com a Dona Beth? Não. Você é criança, você não sabe o que é. Você começa a perceber que alguma coisa mudou nos hábitos que começam a ser impostos. Então naquela época a gente não podia comer. Elo, o que você vai comer? Você vai comer 1/4 de fatia de pão de forma de manhã, suco de laranja, que era onde a gente tinha vitamina D, era o restinho do copo, porque laranja tem muito açúcar. Era isso que eu tomava de manhã, na época eu ainda não gostava tanto de café. A minha tia, matriarca da família, irmã do meu pai, viva até hoje, que eu tenho paixão, a tia Neide, transformou a culinária adaptando para a minha condição, então não podia açúcar. E nisso eu fui vendo que, poxa, peraí, alguma coisa... Porque eu falava para as pessoas, o que aconteceu? Eu emagreci muito. Então, do Natal para o ano letivo seguinte, eu perdi 15 quilos. Então, eu era super gordinha. Eu era motivo de bullying, digamos. Um mês, mais ou menos. Um mês. Quando eu cheguei na escola, eu era... Como foi essa descoberta no Natal? Por que te marcou tanto? Porque Natal tem muitas guloseimas e você comeu, passou mal. Foi isso que aconteceu? Na verdade, eu não comi. Eu já não estava comendo porque
O diabético tipo 1, o diabetes tipo 1, diferente do tipo 2, é uma doença com sintomas clássicos. Então, é a perda de peso, é o cansaço, urinar de forma frequente, porque você começa a beber muita água. E eu estava passando por tudo isso. Então, o enjoo nem me fazia comer. E 2 dias antes do Natal, o meu pediatra, minha mãe ligou para o pediatra e falou: Plínio, doutor Plínio, alguma coisa está acontecendo com a Fofa. Meu apelido é Fofa até hoje. Mas o que pode estar acontecendo com a Fofa? Não, a Fofa está perdendo peso, está sem apetite. Eu tomava 10 sorvetes na praia, gente. Vejam bem, meu pai era aquele italiano, eu sou a única menina. Eu tenho 2 irmãos, um mais novo e um mais velho. Então tudo que eu pedia meu pai fazia, eu era apaixonada, eu era uma bolotinha. Então eu falava: pai, eu quero mais um sorvete. Minha mãe: Walter, para de dar sorvete para essa menina. Mas a Fofa quer. Então era assim, eu aproveitava desse lado. Dona, né? 10 sorvetes. Então eu sempre fui uma comilona, até porque minha família é libanesa, italiana e portuguesa em volta da mesa. E aí de repente eu parei de comer, vivi enjoada, cansada, perdendo peso. Ele falou: Ih, Maísa, pode fazer o exame. Isso no decorrer de alguns meses, antes de dezembro. Há pouco tempo, acho que 15 dias, alguma coisa assim. De 15 dias a um mês, digamos. Aí minha mãe ligou, ele falou: pode fazer um exame. E o resultado do exame, de tudo, veio no dia do Natal, que minha mãe recebeu a ligação dele e falou: olha, infelizmente confirmou o diagnóstico de diabetes tipo 1. E a partir daí, a vida começou a ficar cheia de regras. A vida mudou. Então, é interessante, mas desde esta época as coisas não são tão nítidas na minha cabeça. Eu acho que o nosso organismo, de uma certa forma, se protege de algumas coisas. Foi um diagnóstico doloroso para os meus pais, para a família como um todo. E apesar deles fazerem um esforço tremendo de não demonstrar, o que eu tenho gratidão, porque a forma como meus pais passaram essa questão do diagnóstico foi a forma que eu recebi a doença, de uma forma leve, natural. Talvez por isso que eu tenho essa relação com a Beth tão boa. Claro, tem os meus momentos, mas é de uma forma mais saudável. Por isso que você chama ela tão intimamente de Beth, Tão intimamente de Beth. E aí foi assim, então você começa a perceber: puxa, mudei de alimentação, minha tia passou a fazer tudo, os doces que eu mais gostava com tal e qual, na época tinha o adoçante de forno e fogão. Então você fala: puxa vida, alguma coisa está acontecendo, eu não sei direito o que é, mas por saber que aquilo estava sendo doloroso mesmo com as feições sorridentes, a criança abraça isso e fala: peraí que eu vou vencer, de alguma forma eu vou lidar com o que está acontecendo, sem saber a grandiosidade da diabetes, que eu não sabia o que era e nem o que ela significaria ao longo da minha vida. E aí você vem juventude, fase adulta, maturidade. Conta pra gente como foi esse passar do tempo até chegar aqui na maturidade. Você agora que é uma influenciadora digital que trata com tanta naturalidade sobre esse tema, mas conta pra gente quais foram os marcos que você acha que foram importantes nos cuidados da sua saúde, ao longo dessa vida, nessas fases, até chegar à maturidade. Primeiro que eu acho que o tratamento mudou muito, né? Então, eu usei insulina suína e fazia xixi no tubo de ensaio. Como assim, suína? A suína era do porco, a insulina. Hoje a gente usa uma insulina humana. Insulina? É sério? Do porco. O que? Anos 80, 90? 85, né? Comecei em 85. Então, fazer o exame da glicemia, do açúcar, do nível de açúcar na urina, eu fazia xixi, colocava num tubo de ensaio, colocava lá um componente X que eu não lembro mais, e aí dependendo da cor que ela ficava, no fogo, você sabia se tinha açúcar ou não. Diariamente isso? Opa, diariamente. E aí depois melhorou. As insulinas foram se modernizando, a forma de fazer exame também. Aí passou para a glicofita, que era uma fita amarela que você colocava no xixi, e os tons de verde que se apresentavam era o quanto você tinha de açúcar na urina. Até que hoje nós temos sensor de glicemia, que eu tenho um aplicativo ali no celular, passo aqui, você tem um leitor também, mas você consegue ter o celular, que todo mundo vive com ele, passa aqui e ele vai te dando o gráfico diário. Isso não maravilhoso. Precisa mais furar. Precisa, ele é bom, mas você não descarta a ponta de dedo para algumas ocasiões. Mas o que eu acho bacana de falar é que o Elo e Beth luta para que as pessoas tenham acesso a isso.
custa R$290 por 14 dias. Não é acessível para todo mundo. Não é acessível. E a gente sabe o quanto o tratamento de diabetes é caro. Então, eu penso que eu sou uma das vozes para dar ouvidos para essas pessoas que nunca são ouvidas, na maioria das vezes. São pessoas que moram afastadas ou não têm condição de ter um Wi-Fi. Uma coisa é você ter celular, outra coisa é você ter o Wi-Fi para ter esse mundo que a tecnologia nos deu, que é de informação. E tem lugares no Brasil que nem tem internet, Exato, com regularidade para isso, né? Tem lugar que chega a internet por rádio, choveu num lugar não tem internet. Eu faço um programa de rádio, faz um tempo até que eu fui convidada em Cacoal, em Rondônia, de uma enfermeira que me conheceu num congresso, porque o Elo e Beth, na verdade, surgiu em congresso médico. Depois eu conto essa história. Conta pra gente. E aí eu faço esse programa de rádio porque lá em Cacoal não tem televisão, é radinho de pilha. A moda antiga. Então a gente tem que entender que o Brasil é imenso, sim, heterogêneo. O Brasil profundo é bem diferente do eixo Rio-São Paulo. Né? Então, o primeiro marco na minha vida foi eu chegar na escola no ano seguinte e eu tinha uma grande amiga, que eu não posso falar o nome, se ela vai me matar, a gente chegava e falava assim, olha, o ano que vem eu volto magra. Ela, eu também. Todo ano nenhuma das duas voltava magra. Neste dito ano de 86, eu voltei magra. Mas não porque eu queria. Ela falou, o que você fez que você tá tão magra? Eu falei, eu fiquei diabética. A única coisa que eu sabia responder. Mas como assim ficou diabética? Então isso mostra como uma criança é impactada por um diagnóstico que ela não sabe explicar. Fiquei diabética, era o que eu sabia explicar para ela. Ela não contente, falei, então tá ótimo. Vou te encontrar lá no Trianon, porque a gente estudava no Dante. Eu quero te encontrar lá no Trianon, na hora da saída. Eu tinha certeza, ela queria me dar o famoso, vou te dar o cacete. Desculpa, o perdão da palavra. Enfim, bom, é óbvio que eu não saí, fui embora para casa, chorei, contei para minha mãe, não satisfeita, a mãe dela ligou para minha mãe. Mas, olha, a Lê chegou aqui em casa falando, pipipi, papapá. O que aconteceu? Minha filha ficou diabética. Não, mas você tem que me contar o que é isso. E aí minha mãe explicou o que era. Olha, ela está com uma condição crônica que não tem cura. Minha mãe chorou até dizer chega para a mulher, e mesmo assim a mulher não ficou satisfeita e a menina ficou sem falar comigo sei lá quanto tempo. Tá brincando. Então o primeiro choque da minha, eu acho que a perda da amizade. O que era aquilo? Daí, na verdade, aquilo me instigou a saber. Peraí, preciso saber o que é diabetes. Conhecimento total. Total. E para a família também, porque o diabético tipo 1, ele não é uma doença que você herdou. É autoimune. Então, não tinha ninguém na minha família. Talvez a minha avó, mãe da minha mãe, tivesse tido diabetes gestacional, porque minha mãe nasceu com 5,2 kg. Provavelmente não. Minha avó teve numa época que não tinha o diagnóstico. Nem informação. Segundo marco na minha vida, eu entrei na Faculdade de Relações Públicas e tinha uma campanha de doação de sangue. E lá fui eu doar. Aí veio preenchi o formulário, entreguei para a moça, ela falou, você não pode doar. Por quê? Porque você é diabética. Foi essa a explicação que ela me deu. Eu saí meio cabisbaixa, fui até a lanchonete da faculdade. Nessa época eu já gostava de café. Fiquei lá com o café pensando, mas por que eu não posso doar? E a partir daí eu comecei a estudar ainda mais, porque foi o primeiro obstáculo, digamos. Uma limitação que a doença me trouxe. Falei, peraí. Mas isso não me derrubou. Falei, tá ótimo, eu não posso doar, mas eu quero saber o que eu posso fazer para melhorar essa questão da captação de doadores. Aí entrei em contato com a Fundação ProSangue. O meu trabalho de conclusão de curso foi sobre isso. Ganhei um prêmio na faculdade. E aí eu falei, tudo bem, eu não posso doar, mas eu vou ajudar as pessoas a terem a consciência do quanto é importante a doação de sangue. Aí fizemos uma parceria com o VR, todo o cartão tinha lá explicações de como doar, o que fazer, onde procurar. Então foi um marco na minha vida de ressignificar a doença. Né? Tem muita gente que fala nas mídias, o diabetes não limita. Limita sim, mas eu acho que a partir do momento que você tem conhecimento dos seus limites, você consegue viver uma vida plena. Então, o exemplo que eu dou tá bom, eu vou viajar para o meio do mato. Posso ir, desde que eu esteja com o meu kit de sobrevivência de insulina, a minha ponta de dedo, a minha Coca-Cola. Vou fazer uma propaganda de graça aqui, mas é a minha segunda companheira. Então, como eu me preparo para uma situação onde, porventura, eu não vou encontrar uma farmácia, eu não vou encontrar um hospital. Você já está habituada a levar esse kit? Tô. Então, assim, a vida vai te mostrando que limites existem para qualquer pessoa. Sim. Se você abraça os limites, aí sim você vai conseguir viver uma vida... E ressignifica esses limites, né? Responsável.
e na sua plenitude, dentro das minhas limitações. Sim. Você é mãe de 2 meninas. Como foram essas gravidezes? Então, quando eu comecei a pensar em gravidez, eu lembro que o meu médico disse assim, olha, maternidade e hipotiroidismo não é um binômio que não combina, porque eu tenho hipotiroidismo de Hashimoto, que também é uma doença autoimune. Ah, tá bom. Não posso ser mãe? Não posso. Não posso ser mãe? Nós vamos ver. E aí eu casei tarde, eu casei com 33, e com 36 anos eu fui ao médico para saber como que ia ser essa questão da gravidez. Riscos, qual era o risco, qual era a possibilidade de dar certo, então eu fui num especialista em medicina fetal. Chegou lá, eu estava grávida. Eu estava de 8 ou 12 semanas, não lembro direito, aí eu já era muito magrinha, então a barriga mal aparecia, fiquei super feliz. E essa primeira gravidez não foi uma experiência muito boa. Eu perdi o Guilherme, meu anjinho hoje, falo muito bem dessa minha passagem, mas eu perdi o Gui com 29 semanas. Então eu fiz parto, meu marido e meu pai, na época vivo, fizeram o enterro, porque é natimorto, tem o registro e tudo mais. Então, na verdade, eu sempre duvidei dessas falas muito certeiras. Como que eu posso ter certeza de alguma coisa se na vida é tudo um risco? Então, o médico também, em contrapartida, precisa pensar de que forma ele fala. Eu acho que é lógico que ele tem a obrigação de te dizer, olha, você tem um risco aqui. Vamos minimizar esse risco através de um controle mais rígido, mais frequente. Você vai precisar ter um acompanhamento de inúmeras outras especialidades para que o sucesso seja uma coisa tangível, né? E eu peguei um médico que, na verdade, me negligenciou, eu tomei um remédio que não podia, o Gui teve um problema no coração, mas tirando essa parte técnica, eu acho que as coisas acontecem na vida por alguma razão. E o Gui teve a passagem dele e foi embora. Vivi o luto, foi muito dolorido, até um dia que acho que Deus assoprou, independente da religião. Eu sou católica, mas eu acredito que a crença em alguma coisa maior é importante para a gente se alimentar de coisas boas. Não que a gente seja só uma pessoa do bem, né? Nós somos duais, então nós temos o lado bom e o lado ruim. Mas de que forma eu alimento o meu lado bom? Aí um dia eu falei, puxa vida, a pergunta que fica é, eu quero ser mãe ainda? Eu quero. Então eu vou arriscar novamente. E aí eu arrisquei, tive a Duda, minha princesa Maria Eduarda, que hoje tem 9. Foi através de FIV, fertilização in vitro, tá? Porque o meu marido nesse meio tempo teve 2 AVCs, tá ótimo, não tem nenhuma sequela, mas foi uma coisa que acelerou. Peraí, nós vamos fazer natural? Vamos antecipar? Já tô com 39 que eu vou fazer, então eu procurei, fiz fertilização. 2 dias antes da transferência de embriões, meu pai faleceu. E aí foi uma coisa que eu falei, peraí, faço a transferência de embrião, perdi uma vida e agora vou querer ganhar outra? Não, se for para ser, meu pai vai pôr a mão. E meu pai pôs a mão, que deu certo. Vingou ver a Duda. E aí, 2 anos depois, do nada, eu comecei a enjoar. Estava numa viagem com meu marido, voltando de carro. Falei, gente, esse enjoo não é normal. Mas também não vou falar nada, porque vai que é um alerta falso. Liguei para minha melhor amiga, falei, Rê, tô indo para sua casa amanhã para fazer exame de gravidez na sua casa. Tá bom? Tudo bem? Não, Elô, vem! Dito e feito. Dona Maria Luísa veio também. Então, acho que um pouco para mostrar que o controle da vida nós não temos. Nós temos, sim, acho que a obrigação de procurarmos correr atrás dos nossos sonhos. Alguns sonhos vão se tornar pesadelos, sim, como tudo na vida. E cabe a nós de que forma eu vou transpor isso. Eu vou me vitimizar ou eu vou passar para a página seguinte? Porque a perda faz parte de todos nós. A perda do meu pai foi uma perda e é irreparável. Meu pai é uma pessoa que eu tenho certeza que está aqui do meu lado sempre, mas fisicamente não. Então eu vou ficar a vida inteira chorando por isso? Choro em alguns momentos, a saudade aperta, ok. Do Gui também. Mas eu tenho tanta coisa para celebrar. Então eu tenho uma frase que até coloquei numa caneca minha, que é assim, eu não choro pelas perdas. Eu celebro os aprendizados. Mas isso não quer dizer que eu não chore. Mas o choro, ele tem um lugar ali. Ele tem começo, meio e fim. Porque depois disso eu preciso ressignificar também essa perda para eu continuar atrás daquilo que eu sonho, dos meus ideais. O Elô e Beth é o resultado de tudo isso.
que é uma realização, uma ressignificação disso tudo para muita gente, para esses quase 12 mil seguidores que você tem. Agora conta pra gente, como é que é o trabalho que vocês desenvolvem no Instagram? Como são essas interações? Como é que tem sido essa... Eu sei que são muitas perguntas, mas no final vou resumir em uma só. O que as pessoas te dizem, né? As pessoas começam a te seguir, você faz um post, são posts muito para cima, são bem-humorados, e eles são sérios também. Tem alguns que nem tanto, né? Porque a vida é assim também. Também. Mas eu queria saber, eu tenho curiosidade de saber o seguinte, como tem sido a receptividade das pessoas? As pessoas que te seguem são pessoas que são parentes de quem tem a Beth? São pessoas que têm a Beth ou simplesmente pessoas que ficaram, que você conquistou pelo jeito como você lida com essa doença? Pessoas que querem crônica? saber Exatamente. sobre a Beth. Como são essas interações? Conta pra gente como tem sido esse tempo de Elo e Beth no Instagram. Olha, a coisa mais gostosa que tem é você... A gente fala que não quer, mas no fundo a gente espera pelo reconhecimento de alguma forma. E o reconhecimento vem de inúmeras maneiras. Então tem gente que me segue porque me acha simpática. Na pandemia eu fazia live todos os dias. Então passou a ser meio que um programa da noite para quem me acompanha e para novas pessoas que chegaram. Então muita gente não tem ninguém próximo, mas a vontade de me conhecer e saber mais sobre diabetes, que começou a perceber que é uma doença que atinge muita gente. Tem uma parte assim, pequena, mas tem. A grande maioria são pessoas que têm diabetes e uma outra parcela de pessoas que são ou pai, ou mãe, ou tias, pessoas próximas que têm alguém na família. E é muito gostoso porque assim, eu recebi anteontem uma moça que me escreveu: Elo, olha, me desculpa estar te mandando áudio, mas eu queria que você soubesse que você é uma das inspirações para eu ter escrito um livro. Ela chama Amanda. Uma graça, daqui a pouco ela deve estar lançando o livro dela. Então, para mim, eu chorei. Porque a gente acha que não tem ideia de como nós impactamos. Inspiramos. Uma vida que seja. Isso é muito bacana. Então, Vê um número, né, de 12 mil, mas não é só isso, né? É muito maior. Não, é muito maior. Então, não é fácil. Muitas vezes a gente fala, puxa, acho que eu não estou agradando. Será que eu estou? Mas através de muita conversa, meu marido é um cara muito ponderado, ele fala, peraí, primeiro que você tem que ver quais são as suas lutas. O que você quer. E nem sempre a gente vai agradar todo mundo. Isso é uma realidade. Nem Jesus Cristo. Então, quem é você? Então, eu procuro ser muito leal aos meus valores, ao que eu sou, àquilo que eu acredito e àquilo que hoje eu represento. Porque a mídia, ela é muitas vezes cruel. Porque a gente se expõe muito. O Elo e Beth sou eu. É a minha vida, a minha família, as minhas filhas. Eu chamo muita atenção por conta da maternidade, porque muitas mulheres ouviram dos profissionais de saúde, olha, não pode ter você filho. Não pode ter filho. Elo, como é que você teve? Eu tive, aos 39 e aos 42. Então, é o que eu falo, ninguém pode te tirar o direito de tentar. Ninguém pode. Eu quero ter o direito, mesmo se eu acabar na praia, morrer na praia, mas eu quero tentar. Então assim, procure um médico, um profissional de saúde que te abrace, que te acolha. A gente fala tanto da humanização, o discurso é muito bonito, mas a realização hoje ainda não chegou onde gostaríamos. A gente ainda está muito atrasado em relação à conscientização sobre viver com diabetes? Muito, muito. Melhor do que nos anos 80, quando você descobriu, né? Não sei, Flá, vou te falar por quê. Não. Muita gente me pergunta, o que você sente de diferença de 38 anos atrás, né, para hoje? Tecnologia, avanço da medicina. Mas algo que é a base, o mais importante disso tudo, não acompanhou esse avanço. Informação. E é engraçado, né? Porque a gente tem todas as informações aí. Então, para quem? Como? Eu faço um quadrinho no Elo e Beth de alguns casos que eu ouvi de alguns médicos que se tornaram grandes parceiros meus. Então tem um médico que eu amo, que é de Curitiba, e ele conta algumas histórias. Olha, chegou um senhor lá no pronto-socorro com o pé com complicações, como eu tenho, a terminologia é pé diabético. Só que quando ele chegou para esse médico é especialista em ferida. Ele já tinha passado por um clínico geral, então o clínico tinha visto todos os exames dele e ele chegou só para tratar da ferida. Olha,
Deixa eu ver aí, seu José. Não, o senhor vai para casa, faz assim, assim, assado, volta daqui a um mês. E o seu José voltou. Só que nessa volta o clínico não estava no posto. Então ele foi direto para o doutor Adriano. Ele falou, seu José, deixa eu ver seus exames. Mas, seu José, o senhor está todo descompensado. Como é que o senhor está fazendo o seu tratamento? O senhor está enganado, doutor. Eu não tenho diabetes, o meu pé é diabético. Então, o que eu quero falar com esse exemplo é, será que a forma como nós estamos comunicando esta informação, ela tá realmente atingindo o seu objetivo? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa achava que o pé era era diabético, o resto ele não. não. Ele Porque não, existe só o essa pé. nomenclatura, vamos cuidar do pé diabético. É como se houvesse uma dissociação. Dissociação, ele está Imagina errado. que eu sou diabético. Mas ele está errado. Não, ele Se a gente é- parar para pensar, porque eu falo Tá sempre... tudo Não assim. explicaram Comunicado direito. Não, tá tudo comunicado errado. Tá, então, assim, a informação está aí. Sim, boas e ruins. De que forma essa pessoa recebe? Porque nós estamos vivendo vários tempos para cá uma passividade naquilo que eu recebo. É muito complicado. Hoje a gente vive o extremismo, sim ou não, Sim. A ou B. É. Por quê? Porque falta o questionamento. Eu preciso questionar. Por que tudo que chega para mim eu tenho que acatar e falar, ok, é isso mesmo? Não. Então, nós temos que pensar de que forma eu consigo que essa informação alcance o meu objetivo. Eu preciso educar esta pessoa, certo? Então, tem uma outra senhora que vai lá no posto. Olha, eu vou explicar uma técnica de enfermagem. Vou explicar para a senhora como que a senhora aplica insulina com agulha, né? Agulha, seringa. Vou explicar. Explicou. Eu vou pegar uma laranja, porque a casca da laranja se assemelha à sua pele. Tá bom? Tá bom. Aí foi lá, fez a aplicação, falou quanto espera. Essa senhora, dona Josefa, voltou um mês depois. Eu não sei se é nesse tempo, mas a historinha é mais ou menos isso. E ela perguntou, dona Josefa, a senhora está toda descompensada, a senhora não está fazendo o que eu fiz? O que eu falei para a senhora fazer? Claro que eu tô. Tô fazendo ainda melhor, que além de aplicar insulina na laranja, eu chupo a bichinha. Ai, meu Deus do céu, eu não tô acreditando. Mas, Flávia, Inocente, pensa comigo. não, Pensa entendeu. comigo. Entendeu a analogia. Uma pessoa está aqui, uma Entendeu, pessoa literal. numa realidade completamente diferente da nossa, certo? Então ela chegou lá, ela não consegue te ouvir e entender que aquilo que ela está fazendo é só um exemplo numa laranja. É uma analogia. Então, você está falando, mas ela está falando. Peraí, ela está falando, está me explicando, mas eu tenho que fazer exatamente o que ela está fazendo. Então, ela não entendeu que a casca da laranja se assemelha à pele. Qual que seria o ideal dos mundos? A senhora entendeu? Então, agora eu gostaria que a senhora fizesse em você. Eu posso ver? A gente sabe que não tem tempo, tem inúmeros fatores que a gente não vai conversar aqui, porque senão a gente fica até semana que vem. Sim, dá outro programa. Mas Ai, seria ótimo. o que eu acho é a fala. Nós temos que entender qual é a comunicação, o que eu preciso, o que eu necessito para que Níveis de isso comunicação, né? é adequar a minha fala. Adequa a sua fala. Eu tive uma vez uma live com o médico que eu gosto muito, o Dr. Ronaldo, ele chama Doutor Insulina. Gosto demais dele. E ele disse o seguinte, logo no começo da profissão ele falava para as pessoas, ele é diabético também, olha, a senhora vai comer, vai diminuir carboidrato, vai aumentar a proteína, mas o carboidrato simples, a pessoa ia embora. E aí numa das consultas que ele teve depois de um retorno de uma pessoa, ele percebeu e se deu conta do quanto que ele falou ficou por isso mesmo, porque a pessoa não sabia o que era proteína, o que era carboidrato simples, composto. Então ele Era uma língua que eles não entendiam. ele agora fala o seguinte, me conta o que você come. É. É adequar, né? Isso pode, isso não pode. Não, e não é nem questão de poder. Hoje nós temos um avanço tão importante que nós não temos uma proibição. Talvez casos de diabetes tipo 2 tenham maiores restrições. Mas como eu consigo que essa pessoa se trate dentro da realidade que ela tem? O que adianta eu falar como orgânico, como a chia, sei lá, linhaça, quando a pessoa não tem dinheiro? O que a senhora come? O que o senhor come? Olha, eu como arroz, feijão, porque é o que eu tenho para comprar. Então nós vamos adequar. Qual é a quantidade? Nós precisamos entender que são dois seres humanos em posições diferentes, mas dois seres humanos. Se a gente perder a humanidade de ter a empatia do que o outro vive, a comunicação não vai alcançar o objetivo. Então é o que eu falo, nós ficamos parados no tempo. Melhorou alguma coisa? Melhorou. Mas para quem melhorou? Para quem tem discernimento para entender? E para quem não tem? Chegou? Fez o efeito? Não fez.
É complicado isso, né? Ô, Elô, você é uma mulher que está na faixa dos 40 a mais, indo para os 50 a mais, maravilhosa. Me conte uma coisa, como foi climatério e daqui a pouco menopausa? Como é climatério? Daqui a pouco não. Já menopausa? Cada um de nós vai de um jeito, né? Menopausa com... Então, ok. Menopausa com diabetes. Diabetes. Com a Beth. Com a Beth. Interessante, você disse uma coisa que acho que a gente pode só voltar um pouquinho. Muita gente fala assim, nossa, 38 anos de diabetes, sabe tudo da dona... Não, é um aprendizado diário, nosso organismo é fantástico. Ele se adapta a tudo e os sinais às vezes vão ficando um pouco deturpados. Então, eu acho que a gente tem que entender que a minha Beth não é a Beth da Dona Maria, nem a do seu João. Cada um tem que entender quais são os sinais do seu corpo e esses sinais vão se transformando ao longo da sua vida. Nessas várias fases que a gente passa. Então, na fase que eu passei de criança, depois adolescente, depois mulher adulta e hoje madura. Eu joguei tudo que eu aprendi fora e estou, de novo, reaprendendo a lidar com o organismo na fase da menopausa. Um novo organismo, né? Eu sou uma outra mulher, gente. Eu era friorenta e tô calorenta à noite. Que meu marido sai do quarto porque ele fala, não dá para ficar com esses 18 graus do ar. Falei, nem ouse desligar isso. Porque é a transformação da mulher. Então, a diabetes é interessante porque as pessoas dizem assim, você é uma pessoa diabética. Não, eu não sou uma pessoa diabética. Eu sou a Maria Heloísa e tenho diabetes. Por quê? Porque a hora que você fala que eu sou diabética, você está suprimindo a minha identidade. Eu não sou só a diabetes. Boa. Eu sou Maria Heloísa Martinho Cais Malieri Pereira, meu nome todo. Uhum. Eu sou tudo isso, mas eu tenho algo importante que eu preciso cuidar, que é a diabetes. Uhum. Então, quando eu falo que a menopausa é um novo organismo, por quê? Porque é um novo organismo hormonal, não só sintomas hormonais, mas emocionais. Eu estou mais irritada, eu estou mais emotiva. Você tem uma série de oscilações que a diabetes, que faz parte do meu organismo, sente. Uhum. Qual que é a forma que ela tem de sentir? Os níveis de glicemia. Então é um novo, hoje eu estou num novo mundo aqui com a Dona Beth madura, eu também, menopausa. É interessante, acho que são fases da vida, que a doença crônica também sente, não tenha dúvida. Quando a gente fica mais madura, e quanto mais madura a gente vai ficando, o nosso organismo muda, como você mesma pontuou. Você tem a Dona Beth na sua vida desde os 11 anos. Muitas mulheres vão ter uma Beth na vida na maturidade. Sim. O que você diria para as mulheres? Você que tem uma longa estrada, eu sei que a Beth vai mudando junto com a Elô, né? Sim, você mesma pontuou. A Elô vai mudando, a Beth vai mudando, você vai se adaptando a ela. E aí agora a Beth junto com a Dona menopausa. O que você diria para uma mulher que não conhece a Dona Beth como você e que se deparou com esse diagnóstico agora, um diabetes tipo 2, me parece que você tenha um. Muitas pessoas desenvolvem ao longo, né, na maturidade o tipo 2. O que você diria a elas? Respira. Chora. Se revolte. Mas respira. Não tem como você mudar. É o que eu falo. É difícil a gente se conscientizar que nós não temos controle de quase nada. E não vai ter controle disso. Você vai ter um descontrole por um período ali, mas que esse período seja pequeno, sabe? Dessa revolta. Não adianta a gente falar, aceite com plenitude, com um sorriso no rosto. Não é legal e tudo bem. Mas você não pode transformar isso em algo que vá acabar com a tua vida. Não vai acabar. Tem tratamento. Vai ser difícil, porque uma coisa é você falar de uma criança que aprendeu a conviver com isso e foi crescendo com isso. Então os hábitos acabaram fazendo parte do seu dia a dia. É difícil você pegar uma pessoa já com os hábitos solidificados, de repente se depara com uma doença que fala, opa, agora, com essa idade, vou ter que mudar tudo? Puxa, vai, por algo maior, pela tua saúde. Porque aprende, né? Da nossa qualidade de vida, né? Não, porque a nossa existência depende da nossa saúde. Então você vai ter aí um período difícil de aprender, não é? Da noite para o dia. Por isso que eu brinco. Eu nunca fui plena com a Dona Beth desde o começo. Tive vários debates, embates, lutas que eu saí perdendo, algumas eu venci. Mas a vida é assim. Então respira, procura
a sua rede de apoio, quem pode estar lá do teu lado para te dar a mão. Procure profissionais bons. Eu sei que quando eu falo isso, nem sempre é a realidade das pessoas. Às vezes você não tem, é aquele e acabou. Mas se eduque, se aprofunde, não é só em termos de diabetes, não. Acho que a gente precisa se aprofundar em todos os temas da nossa vida, naquilo que nos cerca, seja política, né? Tem gente que fala, eu não falo de política. Poxa, mas a hora que você acordou, você está fazendo política. Tá respirando Às vezes política, você encontra alguém na rua da tua casa que você não gosta, mas você vai cumprimentar. Política. Né? É política. Então, assim, se aprofunde, conheça, seja um curioso. Porque eu acho que é dessa forma que a gente consegue trazer um pouco de leveza para algo que nem sempre é tão leve. Mas, puxa, tá bom, tá aqui. Aconteceu. O que eu faço daqui para frente? Eu não vou conseguir mudar, mas eu posso mudar a forma de lidar com esta notícia que não é legal. Não é legal. Se alguém me perguntar, Elô, você optaria por diabetes? Não. Não tive essa opção. Caiu no colo. Elô, você fala de rede de apoio. O quão é importante hoje, no dia a dia, o apoio das suas filhas e do marido? É maravilhoso, né? É uma dádiva, eu acho que é uma bênção na vida. E todo mundo vai ter. E dos amigos também. Sim. Quando eu tirei o projeto do papel, literalmente, os meus amigos mais próximos falaram assim, Elô, mas por que você vai? Eu fiz um folder do Elô e Beth. Mas peraí, tá escrito aqui que o diabetes tem preconceito. Elô, peraí, você está inventando isso. Porque como eu sempre contei da minha doença para as pessoas, se eu conhecesse vocês fora daqui, eu ia dizer, olha, eu sou diabética, tá? Eu tenho diabetes, convivo com essa doença, eu ia contar em poucas palavras o que é. Claro, olha, é uma oscilação de níveis de açúcar. Se vocês me verem pálida é porque eu estou começando a ficar com falta de açúcar, eu vou ter que comer alguma coisa. Então, eu sempre trouxe isso com naturalidade. Eu acho que a partir do momento que você fala da tua realidade para as pessoas, você dá liberdade para as outras pessoas trazerem a realidade delas, e a partir disso, todo mundo está incluso. Que é esse discurso tão bonito da inclusão. Porque ninguém é igual a ninguém. Então, meus amigos falaram, mas Elô, que preconceito, a gente sempre te tratou tão bem. Eu falei, eu sei, mas essa não é a realidade de muitos. Por quê? Porque muitas pessoas não falam, pela falta de informação se sentem acuados de contar que tem uma doença. Por quê? Porque o termo doença é um termo pesado. Que é o que eu falei lá no começo. Não é porque eu tenho uma doença que eu sou doente, mas as pessoas teimam em achar que doença é... eu sou doente. Não sou doente. Eu posso estar doente, eu posso estar gripada, eu posso estar com alguma outra coisa. Mas a doença está aqui, mas eu tô doente hoje. Tô ótima, maravilhosa. Vai até desfilar? Vou desfilar? Conta pra gente disso também, que você vai desfilar. Vou contar. Então, eu acho que a gente aprender a lidar com a vida é o que temos, né? Cada dia é um dia, eu vou ter as minhas batalhas nesse dia, mas eu vou ter as minhas celebrações também. Nem sempre é tudo tão bonito e também nem sempre tudo é a Dona Beth que causa. É isso que as pessoas precisam entender. Às vezes eu estou num dia ruim e a Dona Beth ressente, ela vai sentir. Então, de alguma forma, ela também vai falar. Como ela vai falar? Nos níveis de glicemia. Mas não é porque a coitada está fazendo alguma coisa. Eu sofri algum impacto que causou uma consequência nela. Ela vai falar, não fui eu a culpada dessa vez. Não, porque a gente precisa entender que a vida não é isso. Se eu falo tanto que eu tenho uma identidade, eu não posso culpar a doença por tudo que acontece. Conta do desfile, pra gente terminar esse programa em super alto astral, que você tá diva hoje. Tem uma querida também, a Fabiana Couto, que tem uma página chamada Movimento Divabética. Ela é psicanalista, então ela traz... Divabética. Hoje eu vou estar uma diva. Vocês me acharam. Temos várias, muito obrigada. Temos várias lá. E a Fabi é uma psicanalista, ela traz muito à tona a questão da aceitação, de todos os processos e fases que as pessoas que convivem com diabetes passam. E nesse evento, está na 8ª edição, vai ser aqui perto, inclusive. A gente vai ter alguns painéis falando sobre alguns assuntos, alguns temas relevantes. Eu participo de uma falando sobre cuidados com a pele de pessoas com diabetes, da prevenção às complicações, e depois teremos um desfile, onde nós vamos mostrar o nosso empoderamento. Adoro. Então, mostrando o meu sensor, gente, vocês estão vendo que é uma coisa bem... Adorei. Não, uma corzinha quase nada. Uma cor básica. Uma cor básica, quase ninguém vê. Vou estar com as minhas 2 canetas de insulina, eu não uso bomba. Então, cada um vai estar dentro da sua realidade, cada um com a sua.
E depois, acho que a plateia toda vai ser convidada a desfilar, então estará meu marido com as minhas 2 bonequinhas lá. Então é um momento para a gente celebrar a união de pessoas que vivem a mesma condição e mostrando que existe vida após o diagnóstico. Bom. Elô, obrigada demais pelo seu obrigada. aprendizado. Que prazer te conhecer Linda, pessoalmente. Obrigada. Maravilhoso. Obrigada. Eu, por mim, ficava aqui até... E nós, Bate-papo delícia. gostoso. Conversa não falta. Né? Parabéns pelo Que Obrigada. delícia te ouvir. podcast. Obrigada. Obrigada pela aula. Que nada, aqui foi uma troca. Eu garanto que eu estou saindo uma nova Elô Ai, daqui, meu Deus. Ficaria aqui certeza. até amanhã. Eu também, mas a gente tem que terminar o programa, gente. Claro. Nos vemos no nosso próximo episódio. Obrigada a você pela audiência. Não esquece de seguir a gente no Instagram. As nossas redes estão aparecendo aí para você agora. Você ativa o sininho aí dos nossos vídeos para você descobrir sempre quando a gente tiver novas atualizações no YouTube. Também, obrigada à audiência pelo Spotify. E é isso. Até o nosso próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.